Meus irmãos, a gente agora vamos para uma nova matéria, com o nome de Cristologia, né? Matéria qual faz parte da teologia sistemática, que é de suma importância, de muita importância. E muitos irmãos vão entender e começar a aplicar. Como, por exemplo, vou deixar um exemplo bem básico. Nós vemos muitas pregações na qual Cristo não está na ministração. Cristo não se encontra na ministração da pessoa na qual está ministrando. E se Cristo não está na ministração, fica um pouco difícil, fica difícil. A Bíblia, sem Cristo, não existiria Bíblia, não existiria. Não existiria. Porque em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, diz que viria que seria a semente, que esmagaria o quê? A cabeça de quem? Pronto, a primeira profecia sobre a vida de Cristo está ali. Mas o Adão, quando ele pecou, Deus vestiu Adão de roupa. E antes de Deus vestir o Adão de alguma roupa, ele vestiu Adão de quê? Alguém poderia ajudar sobre isso? Adão foi vestido com veste de quê? Vamos lá? Só quem veio para a aula? De quê? Pele. De quê? Sim, qual foi o animal? Cordeiro. Exatamente. Será que isso aí não estava já apontando para alguém? Será que ele já estava apontando para alguém? Era tudo premeditado já. Ele nada sabia. Sabe o que de fato aconteceu ali? Deus está dizendo para Adão: Adão, você não me pegou de surpresa, seu pecado do velho, você não pegou de surpresa. É que minha mente vai ficar matutando nas coisas, sabe? Aí eu começo a desenhar. O Espírito Santo me ajuda a dizer que eu quero entender. O Adão, ele pegou e foi vestido de folha. O Adão, o primeiro Adão, foi para onde? Para trás de onde? Da árvore. E o segundo Adão fez o quê? Foi para frente. Jesus foi para onde na cruz? Ficou à frente ou atrás? Vocês entenderam? O Adão, ele vinha na pipa. Jesus não. Vem cá, é comigo, deixa comigo. Se eu já fui lá no Éden, eu já me doei lá no Éden, imagina aqui. Você está entendendo? Deus não é pego de surpresa, meu irmão, porque o Cordeiro, ele já estava preparado desde a fundação do mundo. Deus não é pego de surpresa. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Nunca, 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 nunca. Ele já sabe, ele já sabe. E a matéria de Cristologia, ela tem uma particularidade muito grande. Por quê? Cristo, a palavra Cristo, todo mundo aqui sabe, que é ungido, ou seja, o Mashiach, o Messias. E logia no grego é estudo. É estudo sobre a pessoa de Cristo. E essa matéria é uma das principais. Todas as matérias, ela tem a sua relevância, mas a de Cristo, ela é suprema. De particularidade minha, eu acho que é a mais importante. Eu acho que é a mais importante. É porque não existe mensagem sem Jesus. Não existe, não existe. Nós escutamos lá o Noé, sei lá, o Abraão e vários outros, e lá não tem Cristo. Quem disse que não tem? Quem disse? Jesus enfatizou em dizer que Abraão viu o seu dia e ele se alegrou. O Noé foi salvo por quem? Primeiramente por Deus. E ele fez o quê? Uma arca, né? E você acha que aquela arca significa quem? A simbologia é quem? Cristo. Quem entra em Cristo tem salvação. Tem salvação. Vocês estão entendendo? Nunca olhem para a Bíblia e pensam que não tem nada. Mas, e lá em Moisés? Onde é que Cristo estava? Ele era a pedra. O Paulo falou isso em Corinto. E Cristo era a pedra. A pedra de quê? Era a pedra. Daniel interpretou o sonho e revelou para Nabucodonosor, viu uma pedra sem auxílio de mão que esmagava todos os reinos. E cada vez mais aquela pedra ia crescendo. Quem é aquela pedra?
Cristo de novo. A Bíblia nunca fugiu de enfatizar a pessoa de Cristo. Sempre enfatizou isso. Sempre apontou para Cristo. Em tudo ali, tudo. A gente que não consegue enxergar. Porque, de fato, nós não tivemos contato com a matéria de cristologia. Não tivemos. A lente interpretativa do Antigo Testamento é Jesus. Anote isso aí, é bem importante. A lente interpretativa do Antigo Testamento é Cristo. É Cristo de fato. Só podemos interpretar a Bíblia com fidelidade, a Bíblia com a sua veracidade, com a pessoa de Cristo. Com uma pessoa de Cristo. Não tem. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai apontar para só Jesus. Agora vamos lá dentro da aula. Abra por gentileza João, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Aqueles que forem achando, por gentileza, ficar sobre seus pés em reverência da palavra de Deus. João, capítulo 1 e o versículo de número 1. Se eu ficar muito rápido, meus irmãos, você fala, levanta a mão, se está muito rápido, não compreender, peça que eu volte para que você possa entender. Está bem? Mas acharam? Todos acharam? Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Até aqui, pode sentar. Nós vemos um texto aqui, a olho, vamos dizer assim, a olho nu, e a gente olha assim, mas aqui não tem nada. Tem muita coisa. Só a passagem aqui do capítulo 1, versículo 1, acredito que daria para mais de hora, só aqui. Mas eu não vou fazer isso, eu não vou fazer o castigo, meus irmãos. Isso não é a finalidade. A finalidade é a pessoa de Cristo. No princípio, que princípio? Na criação do mundo. No princípio, a criação. No princípio, Deus o que fez o quê? Criou os céus e a terra. E o Espírito Santo pairava ou andava por quê? Nas águas. É assim? E quando Deus foi fazer o homem, fez o quê? Façamos o homem conforme o quê? Mas a lei está plural. Façamos. Não existia uma pessoa sozinha. Não. A lei da Trindade. Presbítero, mas na Bíblia não aparece a palavra Trindade. De fato, não aparece, mas o conceito existe. Existe o conceito. Quando Paulo vai aos Coríntios, ele diz que tudo finalizar a oração em quê? Em nome do Pai, do Filho e de quem? E aí já está aprovada a Trindade facilmente. É porque existe um grupo que faz o uso da palavra de Deus, porém eles não reconhecem a pessoa de Cristo. Olha só, observe bem isso. Você faz o uso da palavra de Deus, porém ele não acredita em Cristo. Imagina só. Isso é incongruente, você não acha? O que é que vocês acham? Como é que a pessoa pode usar a Bíblia e dizer que Cristo não é o Filho de Deus? Como, por exemplo, eu vou ter que bater um pouco. Eu peço, como posso dizer, licença aos irmãos. Não é contra essa religião, não é contra os irmãos, não é isso. Mas eu preciso mostrar para vocês, dentro da palavra. Como, por exemplo, o Adventista de sétimo dia, todo mundo aqui conhece. Eles falam que Jesus é o arcanjo Miguel, reduzindo Jesus a um anjo. Anjo é criatura, Jesus é criador. E em Colossenses a gente viu que ele sustenta todas as coisas debaixo do quê? Da sua palavra. Sem Cristo, o mundo não vê existência. Tudo foi criado por ele, para ele. Tudo. Agora também, nós também temos os irmãos que têm uma particularidade, eles usam a Bíblia,
tem um sabor cristão, mas não é cristão. Cuidado, cuidado. Nem tudo que brilha é o que, gente? Vocês estão vendo? Vocês lembram outra seita? Como eu posso dizer melhor? Os mormons, eles falam, você sabe melhor que eu, que foi o Joseph Smith que veio um anjo lá, não sei das quantas, no tal de Moroni, trouxe as tábuas lá dos Estados Unidos, deu para ele e voltou e recolheu essa tábua. Mas a Bíblia que nós usamos, não tem isso, não existe isso. Cristo deixou a Bíblia para o homem através dos homens. Não veio um anjo, ficou escrevendo e levou, recolheu o original, não. A Bíblia foi escrita, como a gente já falou na matéria de bibliologia, por homens, escrita por homens, mas inspirada por quem? Por Deus. E o Mormon, ele diz que Cristo não é Deus também. Diz também. Ele fala, não, Cristo é um Deus mais ou menos. Olha só que blasfêmia. Blasfêmia. Outro também, que eles falam muito que Jesus não é Deus. Você sabe quem? Os TJ. Eles falam que só é Jeová que é Deus. Mas o abençoado. E Jeová, ele não está dentro da Trindade juntamente com Jesus. Eles falam que Jesus não é Deus. E eles usam também o quê? A Bíblia. Usam a Bíblia. E se eu te falar que dentro do candomblé também o pessoal tem Bíblia, vocês vão acreditar? Existe também dentro daquela outra seita lá, que tem coisa assim, como fala, o maçom. Você sabia que ele também faz o uso da Bíblia? Você sabia? Faz o uso da Bíblia. Agora, por que ele faz o uso da Bíblia? Para que passe a fazer o quê? Camuflar. Porque sabe que as pessoas acreditam na Bíblia. E acreditando na Bíblia vai fazer o quê? Vai chamar a pessoa. Mas quando chega lá, faz uma lavagem nas pessoas que têm a mente fraca e as pessoas acabam cedendo. Mas eu não vou entrar muito porque isso aqui tem umas coisas que eu não posso nem falar que depois vai botar no YouTube. E talvez algumas pessoas vão me seguir. Não é seguir para dar um like não, é seguir para dar fim. Nem tudo, meu irmão, que lhe apresenta, você deve receber de cara. Faça que nem os irmãos em Berea. Examine, observe, mas está indo de contra a palavra, está indo de contra o próprio Criador, o que é que tem de esquisito aí? Analise, porque a nossa fé, o livro, ou como você queira, a Bíblia, como regra de fé, o que é que nós usamos? Para poder dizer para os irmãos lá fora que é verdadeiro, acreditando e mostrando fatos. A única religião que é bem plausível e bem verificável é o cristianismo. Único. Pode pegar outra religião. Quando você acosta um pouquinho, peraí, não, já foge. Se for para a ciência, a Bíblia dá 10 a 0. Se for para mostrar em religião, a Bíblia é toda verificada. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Mais de 300, eu vou colocar a base assim, porque tem muito mais de 300 profecias que foi falada no Antigo Testamento, se cumprir já 150 no Novo. Tem muitas. Se eu for falar aqui, vamos passar para mais de 10 horas só nisso. Você sabia disso? E uma grande parte, pelo menos 80, se cumpriu, sabe em quem? Em Jesus. Eu vou te dar pelo menos uma, para que a gente venha frisando isso que eu estou falando. Abre tua Bíblia, Isaías capítulo 9. Eu estou começando do final para o início, olha só. Alô. Isaías capítulo 9, o versículo é o 6 e o 7. Quem puder estar lendo com uma voz bem grave, eu agradeço. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros.
E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você viu? Você acha que está falando de quem? De Jesus. Se cumpriu? Se cumpriu não? Jesus viveu a terra. Ele deu conselho? Deu ou não deu? Quando falaram ali, Hosana, aquele que veio o quê? Em nome de quem? Do Senhor. Isso aí se cumpriu? Já tem duas. Se for mais a fundo só nessa profecia aí, vai se cumprir um monte de coisa. Porque eu não vou desgastar tempo sobre isso. Meus irmãos, a Bíblia é terrível, é terrível. Se cumpre tudo. Não adianta eu fugir para lá ou para cá, que vai se cumprir, não adianta. Se também nós observamos, tem uma coisa aí que ele apontou, a genealogia. É muito importante. A gente passa lá em Mateus 1 ou em Lucas capítulo 3, a gente olha assim, a genealogia. Vixe, como é longa, rapaz. Vamos aqui dar um pulinho. Ixi, isso aqui não dá não. Mas é importante. Você sabia disso? Você sabia disso que é importante? Tudo que está ali é importante. Eu já vi pessoas pregar só com a genealogia. E a pessoa traz uma pregação de 2 horas. Terrível, terrível, terrível. Tem uma mente que eu fico olhando assim, meu Deus do céu, eu sou o Espírito Santo. Sou o Espírito Santo. Ele falou que seria da raiz de quem? De Davi. Por que Jesus é chamado de filho de Davi? Ali pelo século Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que seria? Ele era conhecedor da palavra, conhecedor da genealogia, João Porão. Exatamente isso aí. Só pode pronunciar algo que ele teve conhecimento, ele teve contato com isso. Ou você acha que ele trouxe do nada? Ele trouxe de algumas informações de algum lugar. Você acha que eu estou dando aula aqui para vocês? Você acha que eu peguei da fonte da minha cabeça? Obviamente que não. Não vai sair nada de bom. Não vai sair. Porque a Bíblia, os meus pensamentos, é totalmente diferente. Eu tenho que andar em cima da palavra. Tenho que andar em cima da palavra. Ah, irmão, mas você estudou e tem teologia. Se a teologia ferir a palavra, eu fico com a palavra. Fica assim, pensa não. Sabe por que isso, irmão? É uma fé bem definida. Ah, mas a teologia conta aí. Bom, primeiro é a teologia. Quem existe primeiro? A teologia ou a Bíblia? Pois é. E se não tiver teologia, se não tiver Bíblia, não existe teologia. Vamos lá. Mostrando ali dentro da linhagem, desde o Adão, passa Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, e nós sabemos que Jesus vem de uma linhagem. Quem poderia dizer qual a linhagem de Jesus? Qual tribo é? Judá. Exatamente. Agora detalhe. Uma das tribos mais perversas. A tribo mais perversa. A tribo mais prostituta. Como assim, irmão? Idólatra. Porque a idolatria é a prostituição contra o teu Deus. É isso mesmo. E Judá foi a escolhida. Agora por quê? Porque o Senhor Deus fez uma promessa ao filho de quem? Filho de Davi. Disse: Davi, tu errou, tu pecou, mas na tua descendência virá um que terá o reino eterno. Agora, Pai, o reino de Jesus é eterno. É eterno. É eterno. Dura de geração em geração. E o trono dele está lá. Agora, isso aqui, veja só. Existem duas distinções aqui. Primeiro, o reino de Cristo, né? Já e ainda não. Olha só. Reino espiritual para agora. Igreja presente. Onde é que Cristo, onde é que vamos representar o reino de Cristo? A igreja. Reino milenar, ou seja, no futuro, no milênio. Isso é uma matéria dentro da escatologia, que a gente vai adentrar bem fundo sobre isso. 2, reino. O reino que é a igreja, que Cristo deu poder para quem? Para a igreja. Cristo deu poder para a igreja. E futuramente
vir, vai reinar juntamente com quem? Igreja. Hã? Igreja. Com a gente. Vamos, fale forte. Não fale meia perna, não. Fale forte. Mas já com medo de errar. Errar é bom para aprender. Se caso não sabe, não vai ter problema, não vai ter retalhamento, ninguém vai zombar. Eu peço que todos, se alguém errar aqui, inclusive eu também, se eu errar, me perdoe, né? Eu posso ser corrigido, me corrija. Você vê eu falando uma coisa que não está, ô irmão, esse negócio aí está meio esquisito. Você pode explicar melhor? Não tem problema com isso, não. A gente está aqui para aprender um com o outro. Fale. Aqui ninguém vai ser, como fala, retalhado, não. Eu preciso que os irmãos falem, para que amanhã, quando for pregar, nós sentarmos e glorificar pelo aquilo que o irmão aprendeu. Então vamos lá. O reino de Cristo está onde, meus irmãos? Agora? Conosco, a igreja. E vai vir o reino definitivo. Daqui a pouco. Mas eu não vou me deixar sobre isso também. Jesus tem alguns nomes. Alguns nomes Jesus tem. Kyrios, ou seja, Senhor. Kyrios. No grego, Kyrios. Em hebraico, Adonai. Em hebraico, Gnoio. Yud-Heh-Vav-Heh. E também Machia, ou Messias, né? E Cristo significa ungido, aquele que foi separado para uma determinada função, ele foi determinado para fazer aquilo. Mas irmão, Cristo é Deus, porque ele teve que morrer lá na cruz. Abre tua Bíblia, Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Rapidamente, quem tiver uma voz bem grave, para poder estar falando, eu agradeço. Porque minha garganta está um pouco ruim. Êxodo, capítulo 6 e versículo 6. Por isso, Isso aí, vamos lá. diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Quem tem uma versão aí que está dizendo com o braço estendido? Quem tem? Alguém tem essa versão? Braços estendidos. Cristo, quando foi para a cruz, como é que ele ficou? Essa versão chega mais próximo do que eu quero falar. Até que a versão dele está errada, está boa também. Resgatarei o quê? Com braços o quê? Jesus, quando estava lá na cruz, ele resgatou como? Vocês estão entendendo? Você acha que quando estava falando ali no Êxodo, estava apontando para quem? Facilmente para Cristo. Está vendo? Está tudo aí na nossa cara. A gente que não consegue enxergar por causa da lei de quê? Interpretativa. Agora tem que ter um cuidado, irmão. Porque tem irmão que exagera um pouquinho na tipologia. Ele cava tanto que começa a sair lama. Em vez de sair água boa, fluida, para beber boa, aí começa a sair lama. Quando sai lama já não presta, aí já sabe, é dor de barriga e lá vai. Agora vamos também para a introdução à cristologia. Eu já falei uma parte daquilo que já tinha programado. Agora vamos para a introdução. A introdução à cristologia estuda acerca de quem, gente? A cristologia estuda acerca de quem? Cristo. Ok, isso aí. Identidade de Cristo. É o Kyrios, o Adonai, o Yud-Heh-Vav-Heh, e no grego também tem outro nome, Egoemi. Esse Egoemi, ele, traduzindo na Septuaginta, é Yud-Heh-Vav-Heh. Quando ele está ali em João, capítulo, se não me engano, é 19, que Judas, juntamente com um soldado, vai lá buscar Jesus. E Jesus pergunta de longe: a quem buscar? Aí ele diz o quê? O Cristo, não é assim? Aí quando ele vem, ele fala: sou eu. Quando ele fala sou eu, todos caem sobre a terra. Aquela palavra sou eu é Egoemi no grego. E
Porque Deus estava dentro de quem, gente? De quem? Estava fora ou estava dentro? Quer saber? Dentro. Cristo, Jesus e Deus, mesma essência. É inegociável que eles sejam o quê? Separados. A divindade estava dentro do homem. Agora, por que Cristo teve que se colocar no corpo humano? Por quê? Alguém sabe responder isso? Por quê? Se ele viver naquela coisa, não ia suportar as pessoas que haverem. Revelar o Pai. Não entendi. Revelar o Pai. Revelar o Pai. Mas tem uma finalidade maior. Se ele viver na sua essência normal, ninguém suportaria a sua presença. O pecado entrou para um homem, tinha que sair para o outro. Exatamente isso aí. Era isso aí mesmo. Gênesis, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, se eu não estiver equivocado, o primeiro Adão era o quê? Natural. O segundo Adão era o quê? Espiritual. Agora, vamos voltar de novo. Para pagar aquela dívida que ficou na mesa de Deus, do Adão, teria que vir um homem, o quê? Carnal. E também um homem, o quê? Perfeito. Você acha que eu, você, o outro também, o Adão, poderia pagar aquela dívida? Por quê? A gente já nasce no pecado. Exatamente isso aí. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz o quê? Porque todos pecaram. Então o quê? De quê? Vocês estão entendendo? Não teria como pagar aquela dívida. Tinha que ser um perfeito. E esse perfeito foi quem? E esse perfeito é quem? Cristo. Cristo. Por isso que eu estou enfatizando, sempre voltando, irmão. Para, se tiver alguém no nosso meio, eu não sei, que essa ideia de escutar algum, ou escutou, ou vai escutar, não sei, para que venha blindar sua mente. Para que venha blindar sua mente. A minha função aqui não é só trazer só coisas e coisas e atolar a sua cabeça de coisa. É blindar a tua mente. As coisas é heresia que vem daí de fora. A minha maior missão aqui é essa. Ah, irmão, mas a aula está maçante. Eu prefiro uma aula maçante do que amanhã e você não conseguir defender isso aqui. Porque quando tira a cristologia do meio da cristandade, desmorona tudo. Porque ela é a base. Desmorona tudo. Agora vamos lá. Títulos de Cristo, Filho do Homem. Olha só. Qual era o profeta que falava Filho do Homem no Antigo Testamento? Alguém sabe? Daniel. Quem? Daniel. Qual outro que também falava Filho do Homem? Quem é outro? Ezequiel. Enfatiza o seu quê? Sua humanidade, representando o povo de Deus. Rei e juiz. Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14. Alguém poderia preparar por gentileza. E outra pessoa que prepara Mateus capítulo 8, versículo 20. Primeiro Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14. Depois Mateus, capítulo 8, versículo 20. Quem tem uma voz grave. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens do céu. E ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Verso 14. E ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Vocês estão vendo? Não precisa nem desgastar. A Bíblia, ela fala muito claro. Ele vai estabelecer o quê? O rei. E o seu reino vai ser o quê? Destruído. Destruir não, vai ser eterno. Lê de novo. Me ajude. Vou ficar calado agora. Não. Pega e você fala mesmo. O reino dele é para como? O reino dele é para alguns dias. O reino dele é para alguns anos. É como? Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 8, versículo 20. Quem já tiver, já pode ir lendo.
as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Certo? Isso aí. Até então. Agora também vê aí, Mateus, capítulo 4, versículo 3. Olha só o que Satanás queria fazer com a identidade de Jesus. Observa só. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de quem? Já estava atacando primeiramente o filho de Jesus? Agora, Jesus tinha recebido um elogio quando ele saiu do quê? Do batismo, não foi isso? Esse é meu filho amado, tem o quê? Olha só. Recebeu agorinha a notícia, e a da maior, para mim a maior notícia que Jesus recebe é essa. Esse é meu filho amado, tem o quê? Eu tenho prazer. E agora Satanás vem fazer o quê? Atacar a sua identidade. Sabe por que muitas pessoas têm perecido? Por causa da identidade. João capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que recebeu a Jesus, ele deu o direito de ser chamado filho de quê? Filho de Deus. E por que você fica se materializando em casa? Eu sou um coitado, eu sou um miserável, eu não presto. Se você é filho de Deus. Será que não está na hora de acontecer uma metanoia? Toda vez, quando você tiver esse pensamento, eu não presto, eu não sigo, essa voz não vem de Deus. Essa voz não vem de Deus. Não vem de Deus. A voz de Deus, ela afirma a sua identidade. A voz de Deus, ela não vai contra a palavra. Nunca vai ser contra a palavra. Vem até às vezes um filho de Satanás, ou até mesmo na tua infância, tu escutou muito isso. Você não faz nada que preste. E isso internaliza a vida de muitas pessoas. Irmão, é terapia que você está fazendo? Não, não é terapia não. É o que de fato acontece. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de pai por causa disso. Por causa de abandono que sofreu. Por causa da representatividade de um pai ausente. Você pensa que ter um pai em casa significa presença? Eu digo a você que não. Eu digo a você que não é. Ter um pai em casa suficientemente bom, isso vai gerar o que em você? Bons frutos. Agora imagina ter um pai em casa e você não tem um afeto, não tem um amor. É isso que tem causado muito dano cerebral em muitas pessoas. E isso, quando vem as diversidades, você não tem como se espelhar em alguém. E na hora que você quer ter contato com Deus, tem uma barreira. Agora é por causa de Deus? Não. É nossa vivência, nossa vivência. Se nosso lar, com nossos filhos, a gente quebrar esse elo, no qual a gente não teve culpa e foi lançado na nossa vida, as coisas do futuro vai dar bom. Imagina, eu estou dizendo pais que ficam enchendo o filho de presente, não sei o quê, eu vou trabalhar bem muito. Você acha que isso aí vai ser melhor do que um carinho, do que um amor? O que você acha? Sua presença. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu brinco com a minha filha Alicia de boneca, e de boneca, irmã. Eu estou bem definido, eu sou pai, sou homem. Tem hora que ela fica querendo meter maquiagem em mim. Eu falo que não, mas eu tenho que deixar. É isso aí mesmo. E aí? Isso vai deixar eu de ser homem meu? Obviamente não. Isso eu estou mostrando para ela que eu escuto ela, que eu acolho ela, que ela tem a minha proteção. Porque amanhã ela não pode dizer: eu não tenho carinho do meu pai, eu não tenho carinho da minha mãe. Pior coisa é pais ausentes em casa mesmo. Pais ausentes. E Jesus glorifica o Pai por quê? Porque o Pai sempre estava com ele. Jesus ia orar, toda vez que Jesus ia orar, orava a quem? Ao Pai. Pai nosso que está onde? Mas por que ele estava no céu e ele não estava conectado a Jesus? Obviamente que não. Um filho, quando o pai é bom, ele conecta com o pai. Todo pai que é suficientemente bom. Não existe pai perfeito, não. Tira essa maquiagem da tua cabeça aí que colocaram dentro de ti. Não existe pai perfeito. Mas existe pai suficientemente bom. Isso é fato.
Jesus sempre está me enfatizando. Eu só realizo essa tal coisa por causa do meu Pai. Eu só posso fazer algo se o Pai me der. Você só pode vir a mim se o Pai mandar. Vocês estão entendendo? Agora, por que esse relacionamento de Jesus com o Pai? Será que isso não informa nada para nós? Será que isso aqui não tem nada? Uma mensagem nenhuma aqui? Obviamente que temos, tem. O pai e o filho que tem um relacionamento, antes do filho ou o pai falar, ele já sabe mais ou menos o que o pai quer dizer. Sintonia. Sintonia, sintonia. E dura coisa é, uma igreja, irmão, uma igreja de pais, não estou falando pais que tenha sempre de ganância, são pais, pai, mãe, estou falando isso. Uma igreja que tem pais é uma igreja que tem menos problema. Porque irmão briga, irmão tem atrito. Um quer pegar o carrinho do outro, um quer ser melhor do que o outro, mas igreja de pai não. Vai, meu filho, vai, cresce, vai. Um verdadeiro pai quer sempre ver o filho crescer. Quer ver sanar? A metade dos problemas é isso. Seja um pai. Eu digo que eu vejo um pai que não quer ver o filho crescer. Estou falando do verdadeiro pai. Agora, se teve uma experiência ruim, geralmente vai gerar experiência ruim. Mas cabe a você querer fortalecer ela. E Jesus sempre estava enfatizando: o Pai me deu, o Pai me deu. Jesus lá na cruz, ele disse: Pai, por que me abandonaste? Olha só, o Paulo quer falar, o apóstolo Paulo. Não tem nenhuma parte do Novo Testamento que Jesus chama Deus de... Não. Jesus sempre chamou Deus de Pai. Certo. Só uma vez chamou de Deus. Isso. Na cruz. Meu Deus, né? Por que me abandonaste? Mas por que ali ele teve que sair de perto de Jesus? Por causa de... Exatamente. Imagina, o pecado veio e deu lá na cruz. Mas ele não virou as costas, não. Porque parece que é 1 Pedro que diz o quê? Que o Espírito Santo ressuscitou quem? Dos mortos. Jesus de quem? Dos mortos. A conectividade de Jesus, a conectividade de Jesus é o Espírito Santo. A conectividade de Deus é o Espírito Santo. É os três. Se quebrar um desses, não existe. Não existe. Dura coisa é tirar o Cristo do centro. Não tira o Cristo do centro. Porque ele que foi lá, foi o sacerdote, foi o sacrifício. Foi ele que morreu por nós. Agora Jesus, Filho de Deus, enfatiza a sua divindade, relação única com o Pai. Olha só, eu estava falando agora há pouco. Relação única com quem, gente? Não existe vários pais, existe um Pai. Toda vez que eu for orar, ora o Pai nosso que está onde? Existem vários pais. Vocês estão entendendo? O que é que ele quer dizer? Só existe um Deus. Ah, mas fulano, Beltrano falou que dá para viver com Cristo, com o Pai, e também tem o capeta também. Uma rascadinha, uma meia-meia. Não tem como. Desculpa eu falar assim. Não tem como. Ou é de Cristo, o Pai eterno, ou é do diabo, o Pai que logo vai ser jogado no lago de fogo. Leia aí, por gentileza. João capítulo 1, versículo 34. Depois Mateus 16. Por gentileza. João capítulo 1, versículo 34. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Obrigado. Você está vendo? Eu mesmo o quê? Vi e dou o quê? Testemunho. Que ele é o filho de quem? Já desmoronou duas heresias, diz adventista, os mormons, etc., davistas, satanistas, não sei o queísta, falou. Só que esse versículo aqui destrói muita coisa. Isso porque eu não entrei lá em Hebreus. Se entrar, aí que o pau quebra mesmo. Agora Mateus 16, 13. Simão, Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso aqui é só provando que Jesus é filho de quem, gente? Filho de Deus vivo. E né, olha só como ele enfatizou. Filho de quem? Deus. Deus não é um Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Eu vou perguntar a você, Abraão está vivo ou está morto?
Hã? Na rua, eu quero saber, vamos lá. Deus é Deus de morto, né? E aí, Abraão está vivo ou está morto? No céu. Hã? No céu. Quero saber, vamos lá. Amor. Está morto? Amor. Então Deus é Deus de morto. Não. Vamos para o próximo. Agora Tem que matar a dúvida, né? Complementa aí. Vai ficar curioso. Vai Complementa. ficar curioso. Eu já respondi para vocês que não pegaram. Deus é Deus de vivo ou Deus de morto? Deus é Deus do vivo. Abraão está morto na carne, mas vivo no espírito. Vocês são aniquilacionistas? Que isso? Aniquilar. Vamos lá. É coisa de tipo matar. É, isso. Porque tem uma crença, não os pentecostais que falam isso, isso é dos adventistas e vários outros, fala que a morte é passageira. A morte é passageira. Eles falam que não fala que vai aniquilar a alma do homem. Só que a Bíblia enfatiza dizendo que o homem vai ficar ali onde vai ser choro e ranger de dentro, vai ser o quê? Eternamente. E tem uns pseudo-inteligentes aí, não sei das quantas, fala que os homens vão ser aniquilados. Não vai ser aniquilado não, porque isso aí seria um prêmio. Imagina só, vai ser um castigo eterno, correto? E isso seria um prêmio para os ímpios, para quem seja lançado no inferno. Vamos dizer assim, um castigo parcial. Você acha que o homem vai morrer eternamente, ou seja, vai ser aniquilado, ou ele vai sofrer eternamente? Então, por isso que eu estou falando que Deus não é Deus de morto, Abraão está vivo. Na carne não, no espírito. O espírito não morre. O espírito não morre. Eles só voltam. Exato. Para quê? Para Deus. Exato. E o outro vai para onde? Seja lá. Vocês estão entendendo? Abraão está vivo ou está morto? A carne foi, tá, morta. Eu peguei os irmãos são aqui da fala, aniquilacionista, alguns são. Peguei. Irmão, seria um prêmio muito. Imagina, o cara cometer todas as atrocidades aqui na terra, escutar a palavra do que é Jesus. Naquele dia, ele é lançado e pronto, aí finda. Aí não, meu irmão, aí não. Se eu e você vai ser um corpo transformado e vamos viver para sempre junto com ele, e o outro que não for, vai ficar de boa, já acessou a memória? Aí entra a passagem do Lázaro. Aí que ferrou mais ainda. Entendeu? Aí ferrou mais ainda essa passagem. É que tem irmão que é aniquilacionista. Não, vamos ficar só vamos falar um pouquinho do purgatório e daqui a pouco a gente vai para Deus. Não. O que fez em vida vai ter que pagar na morte. Ou até em vida, não sei. O juízo para condenação eterna. Exatamente, da eterna. Não é passageiro, não. Agora eu peguei, tem aniquilacionista na igreja. É brincadeira, tá mesmo? O Filipão fala. Voltando aqui para o versículo do Marcos deu, Mateus 16, né? Certo. Antes, Jesus pergunta aos discípulos o que os homens dizem a respeito, né? Aí a gente fala, uns que você é Elias e uns outros profetas. Mas e vocês? O que vocês falam sobre mim? Aí Pedro fala, você é o Cristo do meu filho. É tipo assim, a analogia do Jesus falando. Os outros vão falar de mim ali fora? Não interessa. Mas e você aqui dentro? O que vocês falam a respeito? Nós queremos saber quem ele é de verdade para mostrar para os outros o que ele é. Aí cai em 1 Pedro, capítulo 15, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que a gente tem que estar pronto para responder qual é a razão da nossa quê? Esperança. Tem que estar pronto. Os irmãos têm que estar prontos. Os irmãos chegam assim, ô irmão, e aí? Quer que você é da igreja lá e tal? E aí, o irmão vai, acho que se não for salvo, vai ser aniquilado a sua alma ou vai para onde? É uma pegadinha isso aí, é uma pegadinha. Cuidado. Tem que estar pronto. Agora, filho de Davi, olha só, enfatiza sua linhagem real, cumprimento das profecias, rei dos reis eterno. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Alguém pode marcar por gentileza. E Mateus, capítulo 1, versículo 1. Por gentileza. Primeira, Segunda. 7, 12.
se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Pode continuar, vai até 16, Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com vara de homens e com açoite de filhos do homem. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de vocês. Quanto a você, a sua casa e ao seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Vocês observaram no texto Deus fazendo uma promessa para o rei Davi. E se cumpriu, se cumpriu. Se cumpriu e está se cumprindo. O reino de Jesus é eterno. Agora Mateus capítulo 1, versículo 1, por gentileza. Mateus 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Obrigado. Vocês viram? Toda a Bíblia está repleta, enfatizando da linhagem de Jesus. Jesus não caiu de paraquedas, não, meu senhor. Não. Jesus veio com uma finalidade, veio com um propósito. E dura coisa é a gente andar sem propósito. Dura coisa é, dura coisa. Jesus também veio para outro propósito, para mostrar o Pai para nós. Ele é o quê? A imagem impressa do Deus. Olha assim, Jesus, quando caminhou aqui na terra, é uma mensagem tremenda. O próprio Deus caminhando com os homens, vai dizendo das mesmas coisas que os homens, vai dizendo: fome, nudez, pensamentos ruins. Acredito que também seja até um pouco ali de melancolia na hora da cruz, quando ele começou a enxergar: Pai, afasta de mim esse caso, mostrando que você deve mostrar suas fraquezas. É que o pastor já tinha enfatizado em duas pregações, que na nossa fraqueza é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Reconhecimento, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. É isso que Jesus quer escutar da gente. Não adianta dizer eu sou um super crente. Não adianta dizer eu não tenho tribulação. Não, todos nós temos. Você acha que eu não tenho tribulação? Claro que eu tenho. Só que minha esperança não está em tribulação. Minha esperança não está na minha dificuldade. Minha esperança está em Cristo, que é a esperança da glória. Minha esperança está nele. Porque se eu colocar meus olhos em outro lugar, eu sei que vou cair. É a melhor coisa é colocar os olhos lá na cruz. Coloca os olhos na cruz. Ah, mas fulano, Beltrano e não sei o quê. Ontem eu estava participando de um debate, saudável debate, que os irmãos estavam abordando assim: porque Deus criou a humanidade e abandonou. Aí eu, quieto na minha, escutei, disse: agora eu posso falar, né? Agora é sua vez. Eu peguei e fiz uma inversão. Qual é o documento que você comprova que Deus abandonou a humanidade? Só vi os grilos gritando: cri, travou o homem, travou. Ah, porque os homens que não sei o que, que tem maldade, que não sei o que. Eu disse: não é isso que a gente está enfatizando. Qual o tema? O tema é tal. Aí ele olhou assim e disse: é mesmo, né? Me deu o documento. Agora, contrapartida, eu tenho um documento que Deus não abandonou a humanidade. Ele enviou seu filho. Para que a gente o quê? Não pereça, mas tem o quê? João capítulo 3, versículo 16, todos aqui sabem, vamos lá? Que Deus amou o quê? O mundo de tal maneira E fez o quê? seu Filho único, para que todo nele crê, mas não pereça, mas tenha vida eterna. Acho que é isso. Deus abandonou a humanidade? Obviamente que não, meu irmão. Obviamente que não. O camarada propôs uma coisa, acredito que o Espírito Santo colocou uma semente dentro da minha mente, e eu fiz essa proposta e travou. O debate acabou. Você
está entendendo? Ah, porque o irmão foi lá para o debate. Não. Eu queria só ali mostrar para ele um pouquinho de amor, de empatia. Aí começaram a xingar, meus irmãos, eu estou saindo, uma boa noite, tranquilamente. Aí depois eu fiquei lá quieto. Aí depois o rapaz que propôs esse tema disse, rapaz, o homem veio aqui tranquilo, não xingou a gente. Fosse os outros já tinham xingado, já tinham falado um monte de coisa. Ele não xingou, ele foi educado. Ele foi tranquilo. Aí ele disse, meu irmão, você me perdoa? O senhor está perdoado, já tem amigo de Jesus. Acabou. Você está entendendo? Nós, como crente, tem que saber entrar isso aí, gente. Jesus, com posse e poder, chegava no lugar. Esse aí, ele está expulsando o diabo com o nome de Beelzebub. Jesus era Satanás? Não. Jesus tinha demônio? Não. Sabe o que é isso? É você saber o que é a vida dentro de você. A alegria da salvação. A enfatizar, me fala, o poder enfático do Espírito Santo dentro de nós. Causa equilíbrio, causa equilíbrio. Cuidado, meu irmão, cuidado. Olhe para Jesus. Jesus, quando entrava a todos os lugares, queriam apedrejar, queriam esclarecer, queriam fazer todo tipo de coisa, mas ele estava o quê? Equilibrado. Tenha Jesus como modelo, porque a gente temos Jesus como modelo, a gente não vai cair. Saiba chegar, saiba adentrar. Jesus entrava em tudo que é lugar e ainda continuava amando um pouco. Jesus uma vez falou, rapaz, eu queria causar um monte de milagre aqui, mas esse povo é incrédulo, ele não quer, já que eles estão rejeitando, estão indo embora. E uma cidade que não merecia ter milagre, ele teve. Agora por quê? Porque receberam. A graça é isso, irmão. Você estende a mão e ele derrama. Mas se você tira a mão, a graça não vem. Quem não vai desperdiçar? Você acha que Jesus desperdiça? Não. Crente tem que estar pronto. Crente precisa estar pronto. Pronto? Irmão, o irmão me xingou, não sei o que, etc. Calma. Irmão, mas eu não tenho esse fruto ainda do Espírito. Peça a ele. Como é que eu posso entrar? Como é que eu posso sair? Peça autorização ao Espírito Santo. Porque ele quer usar você, quer usar a mim, para que venha arrebatar muitas almas da mão de Satanás. Resgate. Você não é um homem ou uma mulher, você é um resgatador de Cristo. É aquele que faz o resgate. Agora com o poder de quem? Com o mandato de quem? De Cristo. Aquilo que ele fez lá na cruz. Isaías capítulo 53, alguém pode ler? Versículo 5 em diante. Vamos ver. Isaías capítulo 53, versículo 5 em diante. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode continuar, irmão. Vai um pouquinho. Continua? Por favor. Vai um pouquinho. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Olha só, meu irmão. As pisaduras de Jesus dá autorização e o direito de onde você passar ter cura, libertação e salvação para a glória de Deus. Dá todo esse acesso. Sabe por que muitas coisas não se rompem? É porque você não acredita naquilo que está sendo pregado. Se não tem fé, perde fé. Se não tem equilíbrio, perde equilíbrio. Mas não chega lá na frente de Deus, na oração, dizendo, Senhor, eu sou super-homem, eu sou uma super-mulher, eu sou mulher maravilha, sei lá quantas. Mostra a sua fragilidade. Mostra a sua fragilidade. Não é feito, não. Irmão, eu consigo me conectar com pessoas assim, vamos dizer, mais frágeis do que com pessoas que têm uma armadura muito forte. De fato, eu consigo mais me conectar. Sabe por quê? Essa é a minha visão, tá? Não sei se isso tem uma visão diferente, está tudo bem. As pessoas que mostram a sua fragilidade, a sua dependência de Deus, é a pessoa que, para mim, meu ver, é mais forte. É a mais forte. Pessoas que criou uma barreira, um castelo forte, dizendo,
eu sou o rei, eu que mando, eu faço, eu diria, não. As pessoas que abrem sua boca e dizem, quanto eu dependo de Deus. Essa que mais consigo me conectar. Essa é a que mais parece com Jesus. A humildade, a mansidão. Mas, irmão, e aqueles outros que é tudo bravo, que é tudo diferente do que o Senhor falou, você vai deixar de amar? Obviamente que não. Obviamente que não. Eu tenho que encostar perto dele para quê? Para que o perfume de Cristo que tem em mim venha impactar a vida dele. O perfume de Cristo tem em você, meu irmão. O perfume de Cristo. Mas como assim? Perfume tem? Perfume tem. Você tem o perfume de Cristo. Você não é salado do Espírito Santo? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Verdades centrais. Jesus é o Messias prometido. De fato, a gente já leu vários versículos, vários capítulos, enfatizando isso. Lemos ou não lemos? Tem alguma contradição de tudo isso que nós lemos? Os irmãos concordam com isso? Levanta a mão, daquilo que a gente leu. Tem alguns que não estão concordando, todos que concordam, levanta a mão, que Jesus é o Messias prometido. Tem irmão que não estão concordando, será? Tem alguma posição contra que a gente não levantar a mão? 2. Plenamente Deus e plenamente homem. A gente escuta, né, na internet, sei lá, Instagram, YouTube, e os homens falam assim, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Larga a mão disso, é plenamente homem e plenamente Deus. Porque esse negócio de porcentagem aí, meus irmãos, é muito raso, vamos dizer assim, muito raso. Plenamente é no seu topo. Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. É melhor assim. Porque senão vai dizer, então, e aquele 99 ali, que não sei o que, ele teve sede, aquele ali estava em quanto? Estava em 90%, na paralela que Jesus teve fome. Ele estava em quanto? 50%? Por isso que eu acho melhor falar plenamente, que é completo, homem e plenamente Deus. Vocês estão entendendo? Como é que eu provo que Jesus era humano? Com a sua fome, com a sua sede, com a sua dificuldade. Vocês estão entendendo? Igual nós, como nós também temos dificuldade. Temos dificuldade. Ou você acha que você é o super crente, o dó? Claro que não. Temos dificuldade. E Jesus passou por tudo isso para mostrar que eu fui homem e eu venci. 3. Tem autoridade absoluta como o Senhor. Tem absoluta autoridade. Vamos lá agora em Hebreus capítulo 1, e o versículo 7, que a gente lê. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Isso não está aqui na minha apostila, mas está na mente. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Pode continuar, Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhuma dos teus companheiros. Diz ainda, do princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles pereceram, mas tu permaneces. Todos eles envelheceram como vestes, como manto, tu os enrolas, e como roupas serão igualmente mudados. Chegou Jesus aí de quê? De Deus. Mais uma vez, está enfatizando. Deus. E não é meia boca não. Ah, mas Jesus é um Deus meia boca? Não. Nele habita corporeamente a plenitude. O que é plenitude? É completude. Ou seja, Jesus é o quê? Completo. De toda a sua divindade. Ah, mas Jesus não sei o que, ele teve isso. Isso é uma desculpa esfarrapada, que a pessoa
coração, aí fica frutificando, trazendo coisas na qual a Bíblia, como documento, como prova, desaprova tudo isso. Irmão, fica a mensagem. Ah, grego, não sei o que, hebraico é bom, é muito bom, é gostoso. Mas tem cada maravilhinho que eu fico olhando assim, Jesus, de onde esse camarada criou isso aí? Só se for de fonte da sua cabeça. É o novo livro. Fonte da sua cabeça. Vamos mais uma. Cumprirá o reino eterno. Agora vamos fazer a exegese do João capítulo 1. Volte lá, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o quê? Todo mundo aqui sabe o que é verbo? Alguém aqui não sabe? Alguém aqui sabe o que é verbo? Eu sei que tu sabes, mas sabe. Palavra, né? Verbo é o quê? Palavra. Ação que estivesse passado, presente e futuro. Eita, aí sim! Foi no chat, né? Foi forte, mano. Esse é Gostei. inteligente, hein? Isso aí. Estava com quem, gente? O verbo estava com? Olha aqui outro detalhe. Jesus não caiu de paraquedas, gente. Jesus já estava com quem? Deus. Ok. Outra coisa para você combater. Né? Ah, Jesus só veio existindo no Novo Testamento. Mentira. Quem era o quarto homem da fornalha? Você acha que era quem? Hã? O filho do homem, né? Semelhante a filho de quem? Quem é esse? Isso. Então, pare com essas coisas e falarem, ah, Jesus só existiu no Novo Testamento, é mentira, abandone isso aí, isso não existe. O pastor quer falar? E esse verbo aqui, meus irmãos, no grego, é logos. Logos não é qualquer coisa não. Essa nomenclatura aqui é só usada para Jesus. Essa Pode ser real também? Pode ser rema também. Pode também. Mas o mais fiel é logos, que é a palavra. Não é qualquer palavra, tá? A palavra verdadeira, que é Cristo. Cristo é o quê? Verdade. Cuidado. Tem que tentar entender o que Hã? você achava que você entendia aí. É por isso que eu estou perguntando. Por causa que às vezes em robô é diferente. Então. Tá entendendo, gente? Carol, Não tem problema. vou tirar. Entendeu? O que eu falei? Também, né? Legal. Do verbo. Deus, tu sabe que é verbo. Então explica aí, Will. Quem pode explicar melhor que isso aí, por favor? Por gentileza. Então peço para explicar. Coitada agora. É verdade isso aí, o filho falou. Porque não adianta uns entender, outros não. Porque eu preciso que a todos entendam para defender. Carol. Ela falou o quê? Eu quero saber a resposta dela. Não, cara, não. Doshi. E o que significa O doshi? que é essa aí? Seria um, né? Seria o quê? Estou aqui porque eu tô no máximo. Em português, o que seria? Watashi, Ita, Ita. Mas dá o mesmo sentido disso que a gente está falando aqui? Oi? Dá o mesmo sentido do que eu estou falando aqui? Isso. É equivalente. Isso, significa. Depois ele vai fazer um PDF Max. É o IN. É necessário, gente, porque é bom isso aqui, porque uma palavra em japonês, e tem muita gente que não fez nem como fala, ensino médio no Brasil, né? Não é de maltratando ninguém não, tá, gente? Porque que fala, vieram para o Japão e ao vir ao Japão, não teve essa oportunidade. E isso eu compreendo, tá? No princípio, meus irmãos, no grego ali é em arque. Na Septuaginta é
estava com Deus. Jesus já existia. É outra prova que a gente facilmente dá para falar. Facilmente, Jesus já existia desde a eternidade. Porque ele já estava onde? Com Deus. Agora, o que fez a possibilidade de Jesus vir à Terra? Qual foi o meio? Qual foi o veículo? Qual foi o meio que Jesus veio à Terra? Uma virgem. Isso mesmo, para se cumprir aquilo que Isaías falou ontem no capítulo 9. Eis que uma virgem conceberá, lhe dará a luz a um, e o seu nome será o quê? Jesus. É Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Exatamente. Rapaz, os homens estão demais. Só o teórico. Só teólogo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aí, ó, no versículo 2 agora, tá? Ele estava no princípio com Deus. Olha aí, enfatizando mais uma vez. Ele estava no princípio com Deus. Agora esse estava, não está, por que mais? Porque ele veio à Terra. Está, agora vem, no princípio, ele estava, né? Por que estava? Porque ele não se encontra lá no céu. Agora ele veio para a Terra. Agora, por que ele não se encontra lá no céu? Ele deixa de se conectar com o Pai? Não, nunca vai deixar de conectar. Olha só isso aqui, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha aí, de novo. Quem criou o mundo foi quem? O Big Bang? Foi a molécula lá, não sei das quantas, foi? A rebelião de Satanás. Quem criou o mundo foi a rebelião de Satanás? Dinossauro. Dinossauro. Ora, bota na cabeça desses dois aí, bota na cabeça, bora. Acabou com elogio. Toda, aí me quebrou toda. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada que se fez, nada foi feito, se fez. Todas as coisas que você olha, tronos, majestade, domínio, governo, mundo, pessoas, tudo foi feito por ele. Para ele são o quê? Todas as coisas. Não é a verdade não? Não, todas. Exatamente. Aí agora no versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz. A vida era a luz de quem? Dos homens. Vamos voltar para cá. Versículo chave. Anota aí, se quiser até grifa. João capítulo 1, o verbo é logos, né? Essa palavra em grego. Parte 2. Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso aqui é só enfatizando, tá? Para a gente vir a marcar na cabeça. Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. Quem pode ler por gentileza? Lucas 1. 32 e 33. Vamos lá enfatizar mais ainda Jesus, Filho do Altíssimo. Vamos lá. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Vocês entenderam? Agora tem uma coisa que ele falou aí de um nome de uma pessoa. Jacó. Você viu esse nome aí? Esse nome de Jacó não foi mudado para Israel. Por que falou Jacó? Para ficar mais fácil de entender? Vamos lá. Vou fazer vocês pensar um pouquinho, tem tempo. Por que ele enfatizou Jacó e não Israel? Pense. Vocês são inteligentes, vamos lá. Pense. Porque foi uma palavra que foi dada naquela época. Jacó, por sua vez, era o quê? O Jacó era o quê? Qual era a prática de Jacó? Enganador. Perfeitamente. Porque Deus encontrou com ele e mudou seu nome. Israel.
Por quê? Faz aliança? Aliança, correto. Tem uma mensagem aí. Deus está dizendo, eu sou o Deus do pecador. Eu sou o Deus daquele que fez coisa errada, ele pode ser redimido. Isso é uma mensagem. Dá para lembrar. Exatamente isso aí. Você entendeu? Quando Jesus veio estender sua mão, ele veio primeiro para quem? Para os seus. Quem eram os seus? Judeus. E os judeus fizeram o quê? Rejeitaram. E nós, como gentios, fizemos o quê? Aceitamos. Sabe o que Jesus está dizendo aí nessa mensagem? Eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de gentio também. E pai, Jesus tem uma linhagem um pouco difícil. Raabe, Ruth e tudo fora. Tudo de fora. Não era da linhagem de Israel, não. Sabe o que é isso? A mensagem futura. Eu pego quem está sujo e faço ele limpo. Quem está sujo é aquele que está fora de mim, ou seja, aquele que está em pecado. Vocês estão entendendo? Não se ache melhor do que as pessoas que estão lá fora. Porque o mesmo Deus que resgatou a minha, você pode resgatar a outra. Do jeito que ele aceitou a Raabe e a Ruth, que de possibilidade alguma tinha condições de entrar, ele deu direito. Deu direito. Vocês estão entendendo? A Bíblia, gente, ela está cheia de, como fala, de revelação. Mas não é uma revelação dessa agora que eu vou trazer coisa da minha cabeça, não. É só a Bíblia. Precisa só a Bíblia falar. Ah, eu tive um sonho aqui e eu meu sonho. E a Bíblia fica onde? Onde que a Bíblia encaixa nisso? Se não encaixa, não serve. Então, por exemplo, um sonho muito plausível. O sonho de José. Se cumpriu? Sim. Se cumpriu? Sim ou não? Sim. Se cumpriu? Sonho plausível. Agora um sonho lá, eu agora vou pisar na cabeça dos irmãos e que não sei o quê. Isso é um sonho do diabo, isso aí. Entendeu? Esse sonho aí foi o sonho da tua cabeça, do teu estalo. É cada coisa, irmão, que fica a Bíblia. Fica a Bíblia. Ah, mas eu trouxe uma nova aqui, negócio aqui, e vamos pegar esse negócio novo aqui. Não, não, não. Fica a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia é melhor. A Bíblia. É que eu não dá para falar aqui, mas deixa Já vou contar meu sonho. Vai lá, vamos lá. Isso está na Bíblia. Vamos lá. Os alienígenas vinham. Aí de quebra, vai. A gente era subir e a gente era arrancado da terra. E vamos ser arrancados daqui a pouco. Na Bíblia, está na Bíblia. Tá, ué. Eu sonhei que o mundo estava em guerra. Os personagens da Marvel lutando no céu. Mano do céu. Aí você me quebrou, mano. Tinha o Hulk, tinha o Homem de Ferro, o Capitão América, tava muito E lá. até tinha uma piloto no avião, né? Foi nada. Vocês estão entendendo, gente? A Bíblia, irmão, a Bíblia é melhor. Fica a Bíblia, fica a Bíblia. Não traga coisa da sua cabeça, não, pelo amor de Deus. Apocalipse 19, 16, por favor. O último livro da Bíblia, Apocalipse 9, 16. 9 e 19. 19, isso, comenta. 9, 16. Isso aqui é uma introdução básica, mesmo, bem básica. Na próxima que a gente vai treinar. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem grande, hein? Obrigado. Grifado. Terminou? Então vi um anjo posto em pé no sol, e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandante, carne de poderoso, carne de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Tá bom? Obrigado. É forte. Você viu o que vai ser escrito na coxa dele? Mas ali já vou pegar esse gancho aqui, porque tem os irmãos tatuadorzinhos velhos. Jesus tem tatuagem na coxa, tem não, viu? Aquilo ali está escrito sobre o seu manto, no original. E está perto da sua coxa ali. O manto branco, e na sua coxa ali perto está escrito Rei, Senhor, Senhor. É porque tem gente assim, eu vou colocar uma tatuagem aqui porque Jesus tem tatuado. Jesus não tem tatuagem não, viu?
vai vir, né? Foi nada. Para o pessoal não esquecer. Mateus 24. A marca, para não esquecer desse versículo que Jesus vai vir. É o selo. Toda a igreja tatua. E o cara é estudioso, conceituado. Hoje em dia tem igreja que enquanto o culto acontece, a pessoa é tatuada e gravada. É nada. Sim. Eu estou desatualizando então. Nem sabia disso. Não, vai. Vocês sabiam que é brincadeira que eu falei, mas eu vou estudar. Hoje em dia tem igrejas que enquanto o culto acontece, tem pessoas que são tatuadas durante o culto. Eu vi ver. Eu estava pensando em usar essa salinha aqui Pastora, de rena. pastora, onde é que a gente vai? O pastor quer ficar tatuado. Filmado, hein, pastor? Deixa aí, vai compor na O sofá internet. está esperando, hein? Vai cortar só um trecho que o pastor fala. Irmão, tenha cuidado, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque o mundo cada dia mais está ficando mais propício para a volta de Jesus. Diz a Bíblia, quando ele vir, voltar para buscar os seus, que vai ser difícil. É nada. É nada. Vou pegar tudo bem esse homem aí. Vamos pegar tudo bem. Vamos pegar uma palavra abençoada, gente. Mas infelizmente tem alguma coisa lá dentro, tá vendo? É o que eu falei. Cabe dentro da Bíblia. Mas vai até um tanto. Quando começar a cavar demais, vai começar a subir lama. Cabe até onde dá água boa para beber. Mas por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente assiste na internet. Exato. Porque às vezes a gente vê um cara conceituado, um cara que sabe da palavra, mas não deixa de estar sendo herege. Exato. Eu nem sabia que esse camarada fazia isso, sabe? É que eu não fico muito vendo. Não tenho tempo para essas coisas, não. Mas glória a Deus que os irmãos viram e estão dizendo que existe. Foi bom que eu estou atualizado agora. Convida a igreja de pé, vamos encerrar. Alguma pergunta? Ou vão querer fazer a tatuagem também, rei do dia também? Não, mas ele vai ficar. Depois a gente vai conversar sobre isso, vamos saber. Levítico reprova. Aqui não, porque todo mundo dela, porque ela fez tudo. E aí que é uma brechinha. É difícil, irmão. Por isso que eu falo, assim, deveria estar mercado para tudo. Verdade. Agora eu vou te perguntar. Uma Lamborghini, por que ele não bota bermuda de adesivo? Uma Ferrari, por que não bota bermuda de adesivo? Porque senão não vende. Ah, tu entendeu, né? E você lavar de remida com o Espírito Santo, você quer lá colocar uma tatuagemzinha velha. Irmã, Mas isso é influência. exato. Isso é influência. Tem gente que É o coach. eu tanto ouvi as pessoas falarem. Eu nunca tive vontade. Aí eu vi o pastor fazendo, eu ia fazer. Aí na semana eu me converti. Olha, Deus pela tua vida. Conheceu? Irmão, Ele não deixou. acompanhe o que a sua igreja está fazendo. Acompanhe o que o ministério, o que a igreja aprova. Mas, irmão, eu quero fazer, vou fazer de qualquer jeito. E a gente vai fazer o quê? Não pode fazer nada, mas meu conselho. Isso aí, né? Bota uma água lá e vai sair, não. Isso vai ficar. Ah, mas tem coisa que remove, mas vai ficar feio, vai ficar marcado. Quer ter a marca? Tem a marca de Cristo. Que nem Paulo. Tem a marca de Cristo. Eu convido o pastor para ele estar encerrando. Não, o presbítero está encerrando para ele, por gentileza. Por favor, bora. Em nome de Jesus. Pai do Senhor, igreja, bom dia. Bom dia! Oremos, Senhor, Deus amado. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esta manhã, Senhor, por este ensinamento. Louvado seja o teu nome, Senhor, por este povo que está aqui, meu Pai, procurando, Senhor, conhecer mais o Senhor. Deus amado, Deus eterno, guarda, Senhor, a vida do presbítero, meu Pai, que tem se empenhado no estudo para passar para a tua igreja, Senhor, guarda ele,